Glória ao teu nome, papai. Quero convidar você, querido, a acompanhar comigo a leitura do texto de Romanos, capítulo 8, os versos 26 em diante. Romanos 8, 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pai, nessa noite nós queremos mais uma vez orar ao Senhor, pedir que a tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos inspire e fale conosco através desta palavra, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele, no capítulo 8, ele começa falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e depois ele entra no assunto falando sobre filhos e também herdeiros, né? A partir do verso 12, onde ele diz, no verso 14 especialmente, que todos que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? E que nós recebemos, no verso 15, um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, né? E não um espírito de escravidão. E então no verso 26, ele começa dizendo aí que o Espírito Santo, né, ele também nos assiste nas nossas fraquezas, e ele também é quem intercede por nós, né? O Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Talvez você olhe e fale assim: como assim, pastor? O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Simples, querido, nós temos fraquezas, todos nós. Não há nenhum de nós que esteja isento a passarmos por momentos no qual a nossa fé se desfaleça, no qual nós tenhamos alguma dúvida. Não há possibilidade de termos uma vida inteira inabalável, sendo nós, seres humanos, dotados de corpo, alma e espírito humano, enfrentando dificuldades, enfrentando crises, enfrentando problemas. Sempre vai haver um momento aonde nós vamos ter alguma dificuldade, aonde nós vamos sentir alguma fraqueza, aonde nós vamos enfrentar um momento aonde não vamos nos sentir fortalecidos, aonde vamos nos sentir necessitados, aonde vamos ter uma série de crises internas, não só as coisas que acontecem à nossa volta, mas também aquelas que acontecem dentro de nós, internamente em nós. É nesta hora que nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem intercede por nós, é quem nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, na hora em que nós precisamos, na hora dos momentos aonde já estamos abatidos, enfraquecidos e às vezes espiritualmente, emocionalmente debilitado por causa das lutas enfrentadas, é neste momento que nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Ele é quem nos dá assistência nesses momentos, é Ele quem nos assiste nessas horas, é Ele quem nos dá assistência nesse momento, no momento de fraqueza, no momento quando nós achamos que a nossa fé está desfalecida, no momento em que pensamos que a nossa fé ela está indo à falência, é no momento em
que pensamos que vamos ser consumidos, que vamos ser tragados, no momento em que pensamos que vamos ser absorvidos de todas as nossas energias, é que o Espírito Santo se faz presente, porque Ele está conosco, Ele está em nós para nos assistir nas nossas fraquezas, para nos prestar auxílio no momento em que precisamos, e Ele precisa e nós precisamos do auxílio dele sempre. Ele nos assiste nas fraquezas. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que o Espírito Santo, ele também intercede por nós. Algumas pessoas acham meio confuso essa questão do Espírito Santo interceder por nós, uma vez que Ele é o próprio Deus, né? Uma vez que Ele é Deus, né? Muitas pessoas confundem, ficam confusas, sem compreender muito bem a exatidão, né, desta palavra, desta intercessão do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, ele é Deus operando nos nossos dias. Ele é Deus em nós, Ele é Deus habitando em nós, Ele é Deus conhecendo as nossas fraquezas e por isso nos assistindo nelas. Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente na nossa vida, habitando em nós e por isso conhece as nossas debilidades. E Ele intercede por nós, por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos escolher palavras. Nós muitas vezes não conseguimos colocar o nosso sentimento na oração. Muitas vezes não conseguimos colocar palavras na nossa oração. E tudo que acontece são gemidos, pranto de choro. Algumas vezes estamos tão abatidos numa batalha ou após uma batalha que não sabemos mais como comunicar com Deus, que não temos ideia, não temos noção do quanto Deus está presente. E é nessa hora que o Espírito Santo leva a nossa dor até o trono da graça de Deus. É nessa hora que o Espírito Santo atua como intercessor, levando as nossas necessidades até o trono da graça de Deus. É nessa hora que o Espírito Santo, como coadjuvante no nosso sofrimento, porque Ele também sofre com os nossos sofrimentos, Ele leva a nossa dor até o trono da graça de Deus, a fim de trazer uma resposta do alto, a fim de trazer uma renovação do Pai. E é nesse momento, muitas vezes, que nós somos renovados no Espírito Santo. É nessas horas que o Espírito Santo nos traz renovo da parte de Deus para nós continuarmos a caminhada. E muitas vezes, quando olhamos para a nossa história, nos lembramos de momentos, de fatos, aonde nós vamos dizer: eu não sei nem como eu saí dessa, eu não sei nem explicar da onde eu tirei forças para vencer esse momento, eu não sei nem como dizer como que eu consegui passar por tudo isso. A única coisa que às vezes nós, olhando para a nossa história, nós entendemos é que Deus esteve ao nosso lado e foi Ele quem nos auxiliou e foi Ele quem venceu por nós. E é neste momento que nós entendemos: o Espírito Santo trabalhou em minha vida, o Espírito Santo levou a minha oração, o Espírito Santo intercedeu por mim, Ele orou no meu lugar, Ele falou com Deus dos meus sentimentos para mim, Ele levou a minha dor até o trono da graça de Deus. Ele fez o papel que eu não podia fazer por causa do abatimento, por causa da luta, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da angústia daquele tempo. E é nesta hora que Deus entra, é nessa hora que Deus age através do seu Santo Espírito ao nosso favor, intercedendo por nós até com grandes gemidos. Deus nos enviou o Espírito Santo, nos presenteou com o Espírito Santo para nos assistir nas nossas fraquezas.
e para interceder por nós no momento de nossas dores. Por que Ele faz isso? Porque é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, pelos separados, por aqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, por mim e por você. É Ele quem sonda os nossos corações, é Ele quem conhece o nosso pensamento, é Ele quem conhece também o pensamento de Deus, é Ele que sabe qual é o que Deus tem reservado para o nosso futuro. E por isso Ele pode chegar diante de Deus e falar com Deus e levar para Deus as nossas dores. Por isso Ele opera ao nosso favor. E aí então é que nós vamos entender, quando nós entendemos o papel do Espírito Santo na nossa vida, como quem nos assiste, como quem nos dá assistência, como quem intercede por nós, como quem nos sonda o coração, como quem conhece a nossa mente, conhecendo também a mente de Deus, nós vamos compreender a palavra que eu quero ler agora mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não há exceção, todas elas. As nossas dores cooperam para o nosso bem, as nossas lutas cooperam para o nosso bem, as crises que enfrentamos cooperam para o nosso bem, as fraquezas que temos cooperam para o nosso bem, naquilo que somos fortes coopera para o nosso bem, nas nossas vitórias está cooperando para o nosso bem, e nas derrotas também cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, não são algumas coisas, não são poucas coisas ou muitas coisas, todas as coisas, todas, não é uma figura de linguagem, não é o todo pela parte ou a parte pelo todo, é todas as coisas, todas elas. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, porque amamos a Deus. Tudo que acontece conosco vai cooperar para o nosso bem. Por quê? Porque nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Nós temos Ele como nosso intercessor, que leva as nossas dores para Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo que acontece conosco, Ele pode e Ele leva para Deus nos nossos momentos de aflição, de lutas e de fraqueza. E por isso todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm um chamado de Deus e que têm um propósito. Sabe, queridos, a nossa vida, a vida de todo cristão, ela precisa ser compreendida em três aspectos. Preste atenção nisso. A primeira coisa que eu preciso compreender é aonde eu quero chegar, aonde eu penso em chegar. Quando eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho uma visão clara daquilo que eu tenho, que eu penso, daquilo que eu espero, daquilo que eu quero para o meu futuro. Então, eu sei aonde eu quero chegar. A segunda coisa é como eu vou chegar, ou seja, o que eu vou fazer todos os dias para chegar aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer todos os dias para chegar aonde eu quero chegar. E a terceira coisa, o que me motiva a querer chegar lá e a cumprir uma missão todos os dias para chegar até lá. O que me motiva? Aonde eu quero chegar é a minha visão. O que eu faço para chegar até lá é a minha missão. Eu tenho uma visão que é onde eu quero chegar, o que eu quero ser, aonde eu quero estar daqui a 10 anos, aonde eu quero estar daqui a 20 anos. Isso é visão.
E aí eu tenho uma missão. A missão é o que eu faço todos os dias para alcançar a visão. Eu faço todos os dias eu oro, todos os dias eu prego, todos os dias eu ensino, ou seja, o que você faz todos os dias para alcançar a visão. E o que te motiva a chegar aonde você quer chegar é o propósito. Por isso que nós somos chamados segundo o propósito. O propósito é a motivação que te leva a trabalhar todos os dias para alcançar uma visão. E quando nós temos um propósito de vida, ou seja, quando nós temos uma mola propulsora chamada propósito, que nos motiva a querer alcançar uma visão, o que nos motiva a todos os dias cumprir a missão para esta visão. Isso, quando nós temos um propósito, nós não temos nada que nos dê prejuízo e que nos faça parar, porque quem tem propósito não tem crise que o faça retroceder. Pelo contrário, as crises vão cooperar para o seu bem, as lutas vão cooperar para o seu bem, vão cooperar para o seu crescimento. E a cada vez que você crescer, que você avançar, que você passar por uma provação e você vencer essa provação, que você passar por uma luta, que você enfrentar uma crise e você vencer essa crise, e você chegar do outro lado dessa crise, e no meio dessa crise você criar oportunidades para crescer, para avançar, certamente você está cumprindo ou vivendo dentro do propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Você não pode perder o foco do seu propósito. O propósito te motiva a continuar, o propósito te motiva a avançar, o propósito te motiva a cumprir a sua missão, o propósito te motiva a chegar até a visão. O propósito não pode ser abandonado. Qual é o seu propósito de vida? Se você ainda não sabe o seu propósito de vida, querido, você precisa descobrir, porque a crise que está instaurada hoje no mundo, a crise que chegou até as nossas igrejas, a crise que chegou até as nossas famílias, a crise que chegou no nosso trabalho, a crise que chegou agora é uma oportunidade de crescimento, de passar para o próximo nível, de ir para a próxima fase da vida vencedor, aprovado por Deus, porque aquele que tem propósito, que é chamado de Deus e segundo o propósito de Deus, e tem um propósito estabelecido na sua vida, que entende a sua visão, que entende qual é a missão que tem que cumprir e que vive o seu propósito, ele vai ter sempre auxílio do Espírito de Deus, e Deus será com ele, Deus será o seu auxílio, Deus o fará vencer, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, querido, tudo tem cooperado para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, e Deus tem um propósito para cada um de nós, para rompermos pela fé, e é pela fé que nós vamos vencer. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Deus Espírito seja para a sua vida. Deus abençoe um final de semana abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.